o time que tem a maior torcida da Itália e é a maior campeã do campeonato italiano. Um clube que já teve vários craques ao longo de sua trajetória, como Platini, Zidane, CR7 e Buffon. Mas isso nem sempre foi sinônimo de um futebol bem jogado, principalmente na segunda passagem de Maximiliano Allegri, que durou 3 anos. E para contribuir com esse futebol mal jogado da Juventus nos últimos tempos, a Juve enfrentou novamente problemas com a lei, afetando diretamente dentro e fora de campo. Mas o que esperar da Juventus a partir dessa próxima temporada sob o comando do ídolo brasileiro Thiago Motta, depois do seu ótimo trabalho no Bolonha? Será que ele vai ser capaz de não só voltar a fazer a Juve ser campeã italiana, mas também jogar um futebol minimamente vistoso, algo que falta nos últimos anos? Essas e outras nuances da Juventus é o que nós vamos ver em mais um vídeo do canal Sala de Futebol. Depois de ter conquistado o campeonato italiano 9 vezes consecutivas, já são 4 temporadas sem a Juventus conquistar o Scudetto. Pode até parecer estranho o que eu vou falar agora, mas nesses últimos 4 anos, o maior problema da Juve não é a falta de títulos italianos, mas sim de um futebol vistoso, de um futebol bem jogado. Algo que faltou principalmente nos últimos 3 anos sob o comando do Allegri. Por exemplo, nas últimas 3 temporadas de italiano, a Juventus fez 54, 56 e 57 gols respectivamente. E isso é um valor muito baixo considerado os jogadores no plantel da Juve. Mas como eu já disse em outros vídeos, ao meu ver não dá para analisar futebol apenas focando em números. Os números servem como auxílio. Por exemplo, na temporada passada, outro time do italiano que fez 54 gols foi o Bolonha. Se eu me for ater apenas aos números, vamos chegar à conclusão que a temporada do Bolonha também foi ruim no quesito de jogar um bom futebol assim como a Juventus. E isso está completamente errado, porque olhando a expectativa para o início de temporada, ninguém esperava que o Bolonha se classificar para a próxima Champions. E mesmo que não tenha marcado muitos gols, como o Milan, a Inter e a Atalanta, não tenha chegado na casa dos 70 gols, como esses 3 times, o Bolonha, sob o comando do Thiago Motta, apresentou um bom futebol no italiano, totalmente oposto da Juventus. Por agora eu não vou usar o gancho do Thiago Motta para falar do que eu espero dele na Juve. Eu ainda vou falar um pouco mais dos problemas da Juventus nos últimos anos. Se for olhar os elencos dos times italianos durante a segunda passagem do Allegri, focando nos principais times, a Juventus ou tinha um melhor elenco ou estava atrás apenas da Inter nesse quesito. Como vocês estão vendo, alguns jogadores do setor ofensivo e escalações da Juventus. Teve nomes como Dybala, Vlahovic, Chiesa, Di Maria, Kulusevski e Kostic, e outros nomes. Só por aí, não entra na minha cabeça a Juventus do Allegri ter praticado um futebol medíocre. Ao meu ver, em comparação com times como Inter, Milan, Fiorentina, Napoli, Atalanta e Lazio, a Juventus sempre jogou um futebol abaixo que esses clubes. Apenas em relação a Roma, ao meu ver que o futebol da Juventus não foi tão pior assim, principalmente quando o Mourinho estava no comando dos romanistas. E para piorar a situação, a Juventus se encontrou em irregularidades financeiras, que fez ela perder 10 pontos no italiano de 2022-2023, jogando a Vecchia Signora para a 7ª posição, na vaga da Conference League. Mas a UEFA também aplicou uma punição que proibiu a Juve de disputar a Conference, além de ter que pagar uma multa de 20 milhões de euros. Bem basicamente, esse escândalo financeiro se deu devido a irregularidades financeiras em 2019, 2020 e 2021 nas transferências de jogadores, como a do CR7, por exemplo. Com isso, o seu presidente foi afastado, além de outros nomes como o diretor Pavel Nedved, que foi ídolo como jogador dos Juventinos. Foram vários os reflexos dessas punições. Por exemplo, menos receita entrando, pois não esteve presente em competições europeias na última temporada, que implicou no menor investimento em contratações. Mas mesmo assim, isso não é explicação para o time jogar tão mal. Voltando para o futebol jogado sob o comando do Allegri, eu vou ser sincero com vocês. Eu não conseguia terminar os jogos da Juventus, porque não dá. Foi um futebol muito pobre, um jogo chato. Eu tentava ver a partida inteira, mas era triste. A maneira de jogar dependia de escapadas em contra-ataque ou bola parada. E de certa forma, eu peguei um pouco de raiva da Juventus por causa disso, dessa pobreza de ideias no jogo. E olha que eu gosto bastante de futebol italiano. Tanto é que nos últimos anos, o time que eu mais vi jogos na Europa, juntamente com o Liverpool, foi a Atalanta, que eu conto um pouco mais no vídeo, que eu vou deixar na descrição para vocês assistirem, que fala do grande período do Gasperini na Atalanta.
O que de certa forma me causou mais espanto nessa segunda passagem do Allegri é que na primeira vez que ele treinou a Juve, o time não só empilhou títulos locais, mas também foi 2 vezes vice-campeão da Champions e ao longo dessa trajetória sempre apresentou um bom futebol. Com aquele meio de campo lá, Marquise, Pirlo e Pogba, Tevez na frente, aquela zaga Barzagli, Chiellini, Bonucci, Buffon defendendo, era um futebol bom de se ver, era gostoso de assistir a Juventus. Mas eu tenho que ser um pouco justo, não vou bater no Allegri o vídeo todo. Desde que ele saiu pela primeira vez da Juventus, os seus sucessores Maurício Sarri e o Andrea Pirlo também não fizeram o time jogar muito bem não. E mesmo que no quesito de desempenho a segunda passagem do Allegri tenha sido ruim, agora na última temporada ele conseguiu ganhar a Copa Itália e se classificar para a Champions na terceira posição do Calcio. E isso aconteceu na temporada após punição, que refletiu em contratações mais modestas. Ou seja, está claro que sua saída não foi por causa de resultados, porque querendo ou não, ele entregou. O grande fator da sua saída foi pelo futebol pouco vistoso, ainda mais quando se olha os outros times com elencos mais limitados jogando bem melhor que a Juventus. E para tentar fazer essa mudança no clube, o escolhido foi Thiago Motta. E é sobre sua trajetória como treinador e o que esperar dele a partir de agora na Juve é o que eu vou falar a seguir. A carreira do Thiago como técnico começou em 2019, fazendo apenas 10 jogos no Genoa. Na temporada 21-22, ele treinou o Spezia, conseguindo manter o modesto clube na primeira divisão italiana. Mas o grande trabalho dele veio no Bolonha. Na sua primeira temporada, em que ele chegou em setembro de 2022, o Thiago conseguiu deixar o clube em 9º lugar no Calcio. Uma boa temporada. O que se esperava na temporada seguinte era por aí, um meio de tabela tranquilo, sem brigar para não cair. Mas não, uma campanha que surpreendeu a todos, um 5º lugar que levou o Bolonha de volta para a Liga dos Campeões depois de 60 anos. E olha, a Juve ficou em terceiro e o Bolonha em 5º. A priori, a temporada da Juventus foi melhor, olhando pela tabela. Mas como eu disse no começo do vídeo, a questão de expectativa para a temporada dos dois times era bem distinta e o futebol praticado nem se compara. O Bolonha é bem melhor do que a Juventus. E sobre o modo de jogar, diferentemente da Juventus que tinha um jogo bem engessado, o Bolonha não. A grande marca do Thiago Motta foi mudanças táticas durante o jogo, tanto na hora de defender quanto na hora de atacar. Por exemplo, o Zirkzee, que foi o principal atacante do time, é um centroavante bem móvel. Toda hora ele recuava e ajudava a armar as jogadas, abrindo espaço para os pontas infiltrarem, que se revezava principalmente entre Ndoye, Orsolini e Saelemaekers. Mesmo tendo mais de 1,90 m, o Zirkzee está longe de ser um jogador estático. O seu futebol me lembra o do Firmino. Guardando as devidas proporções, me lembra muito o papel que o brasileiro fazia no Liverpool, um centroavante que arma as jogadas, abrindo espaço para os pontas. Tanto é que o United contratou o holandês. Outros destaques do Bolonha foram o Calafiori, o Orsolini e o Ebischer, além do Freuler, que já era mais conhecido principalmente por sua passagem na Atalanta. Mas no geral, todos os jogadores tiveram seu auge sob o comando do Thiago Motta. E na Juventus, eu vejo alguns jogadores que podem evoluir na mão do técnico, como o atacante Kenan Yildiz, o Timothy Weah e o Fagioli. Esses são jogadores que já estão no elenco. E outros jogadores estão chegando à Juventus. Até o momento que eu estava gravando esse vídeo, já tinha chegado o Douglas Luiz e o Khéphren Thuram. E a chegada desses meio-campistas me agrada muito. O Douglas provavelmente será o primeiro jogador do meio de campo, num papel parecido que o Freuler fazia no Bolonha. E assim como o Freuler, o Douglas Luiz também tem muita qualidade atacando. O brasileiro tem mais ainda do que o suíço, o Thuram. Já seria um meio de campo mais móvel, podendo circular o campo todo, algo que o Ebischer fez no Bolonha de Thiago Motta. Além dele chegou o goleiro de Gregório, que é de muito bom nível, que vem para ocupar o lugar do já veterano Szczesny. Está sendo muito cotada a chegada do Todibo, que fez um bom ano no Nice, para reforçar a defesa juventina, que ao meu ver não é um dos grandes problemas do time, é o menor. O Gatti, o Bremer e o Danilo dão conta daquele sistema ali, e o Todibo vai chegar para ajudar mais. A outra especulação é a do Koopmeiners. E olha, eu tenho que admitir para vocês, eu ficaria triste se ele sair da Atalanta, mas olhando do ponto de vista da Juventus, seria uma contratação fantástica. O holandês fez mais de 10 gols no último Calcio, tem a capacidade de ser o meio de campo mais ofensivo do time, como também o mais defensivo. A sua visão de jogo, finalização, passe e dinamismo transforma ele no meio campo completo. E caso seja concretizada essa transferência, seria um novo tridente de meio de campo
com muita qualidade da Juventus, e todos com boa idade. O mais velho é o Douglas e o Koopmeiners, com 26 anos ambos. O Thuram tem 23. Além do Koopmeiners, outra especulação forte é a do ADM do Borussia. Eu acho ele um bom nome. Não é aquele cara capaz de mudar o status de um ataque, uma grande estrela, não é isso. Mas quando se olha para o elenco da Juventus e vê que são apenas 3 opções boas de beirada de campo, o Kostic, que funciona melhor como ala, o Yildiz, que ainda é jovem, e o único mais pronto e confiável é o Chiesa, e o ADM viria para reforçar esse setor carente da Juventus. E novamente reforçando no vídeo, no momento da gravação, esses jogadores eram especulações fortes. Talvez no momento que vocês estão aí vendo, as negociações já estejam concretizadas. Agora sobre o centroavante da Juve, eu gosto muito do futebol do Vlahovic, mas ele não tem exatamente as mesmas características do Zirkzee. O Vlahovic é mais goleador, porém não tem o mesmo dinamismo e a capacidade de armação de jogo do Zirkzee. Com isso eu estou muito curioso para ver como o Thiago Motta vai encaixar o Vlahovic no seu esquema de jogo. Agora é a hora da pergunta do milhão, que eu estou me fazendo e também faço para vocês. Eu peço que vocês deixem suas opiniões nos comentários. O Thiago Motta vai dar certo na Juve? Não só ganhar títulos, mas fazer esse time jogar bem, diferentemente dos últimos anos? Então, a minha opinião, eu acho que ele vai dar certo, mas eu ainda tenho algumas ressalvas. Vamos lá. Tenho que frisar que esse será o maior desafio de sua carreira como técnico. Ele está treinando um dos maiores times do mundo. Tem que saber como ele vai lidar com essa pressão, mas mesmo achando que ele vai dar certo, não acredito que seja de imediato, porque o estilo de jogo dele requer um pouco mais de paciência. Está chegando novos jogadores ao elenco, podendo ter, por exemplo, um meio de campo totalmente novo. E além disso, tem que saber como os jogadores que já estavam lá vão assimilar essa nova maneira de jogar, pois eles estavam acostumados com o estilo de jogo mais reativo. Sempre que possível, deixavam a bola com o adversário para contra-atacar e buscando escapes em bola parada. Por isso, quando a Juve pegava times mais fechados, ela penava, pois a criação era bem deficiente. O estilo do Thiago Motta é outro, é de propor o jogo, então estou bem curioso para ver isso. Resumindo, seria muito legal ele dar certo, porque seria um técnico brasileiro dando certo na Europa, algo que é raro, mesmo com ele sendo naturalizado italiano. Vamos lá, né? Vamos dar moral aí e falar que ele é brasileiro, porque não tem técnico brasileiro se destacando na Europa. E para a Juventus, e principalmente para sua torcida, que não aguenta mais ver o time jogando futebol de time pequeno, diferentemente grandes rivais como a Inter, que vem jogando um grande futebol na mão do Inzaghi, e assim como a Atalanta, eu também tenho um vídeo dedicado sobre a Inter de Milão, e é esse aqui que eu estou deixando para vocês assistirem. Então é isso, rapaziada, eu sou o Fabrício e estou encerrando mais um vídeo. Obrigado por quem ficou até aqui e nos vemos em outro momento. Valeu!